Olá pessoal, no último vídeo a gente considerou o sistema massa-mola e a gente encontrou a equação de movimento para aquele sistema. A equação de movimento que a gente pegou tinha justamente essa cara, só trocando essa variável psi por x, onde x era a posição do bloquinho, do oscilador. A gente chamou aquela equação de equação do movimento harmônico simples. Então, todo sistema descrito por aquela equação, ou estou escrevendo dessa maneira aqui agora, é um movimento harmônico simples. Aqui eu estou usando essa variável psi, essa letra estranha, de maneira proposital. Justamente eu quero agora que vocês esqueçam o sistema massa-mola. A gente só vai se preocupar em estudar as soluções dessa equação aqui. Essa equação é chamada de, ou equações desse tipo são chamadas de equações diferenciais, porque envolvem derivadas. Eu quero resolver para psi, encontrar psi em função de t, e envolve as derivadas de psi em função de t. Então, ela é chamada de equação diferencial. Essa, em particular, é de segunda ordem, porque a derivada mais alta é uma derivada segunda. O objetivo desse vídeo não é ensinar como resolver equações diferenciais. O objetivo aqui é estudar a solução e entender por que aquela solução tem aquela cara. Tá? Então vamos reescrever essa equação genérica dessa maneira assim. Só vou passar esse ômega zero ao quadrado psi para o outro lado. Aqui eu estou usando ômega zero ao quadrado, mas poderia ser qualquer constante positiva. Então, se tiver uma constante positiva aqui, isso é MHS. Se não tiver uma constante positiva aqui, ou tiver um sinal de menos aqui, aí não é mais MHS. Tá legal? Então, vou escrever assim: D2 psi dt2 igual a menos ômega zero ao quadrado psi. É a mesma equação. Eu quero as soluções dessa equação. O que eu preciso? Eu preciso de uma função de t, uma função psi, tal que a derivada segunda seja um múltiplo dessa função, mas com o sinal trocado. Bom, eu sei funções tais que a derivada segunda volta a ser a própria função e troca o sinal. Por exemplo, se eu tiver a função seno de t, a derivada primeira do seno é igual a cosseno de t. E a derivada segunda do seno, derivo isso mais uma vez, ganho um sinal de menos, vai virar menos seno de t. Voltou a ser a função e ganhou um sinal. Eu quero algo assim aqui, que volte a ser a função e ganhe um sinal. Mas eu preciso dessa constante positiva, ômega zero ao quadrado. O seno de t não vai me dar essa constante positiva. Mas, se eu pegar seno de ômega zero t, derivo isso aqui uma vez, vamos chamar já isso aqui de psi, estou propondo. Derivo uma vez d psi dt. Isso vai me dar a derivada do seno vira cosseno. E aí o derivo que está dentro do parênteses. Estou usando a regra da cadeia. Então cai um ômega zero. Cosseno de ômega zero t. Derivo mais uma vez. d2 psi dt2. Derivada do cosseno vai virar menos seno e vai cair mais um ômega zero. Então virou menos ômega zero ao quadrado seno de ômega zero t. Mas seno de ômega zero t é justamente psi. Então isso aqui é menos ômega zero ao quadrado psi. Ou seja, obtive exatamente a equação do MHS. Essa função psi igual a seno de ômega zero t é solução dessa equação do movimento harmônico simples. Geralmente, o que vale para o seno também vale para o cosseno. A diferença entre eles é um deslocamento de uma fase. Então, é fácil verificar que psi igual a cosseno
de ômega zero t também é a solução do MHS. Então a gente já encontrou duas possíveis soluções para essa equação. Uma com seno e uma com cosseno. Vamos considerar um exemplo agora. Então a gente tem um sistema massa-mola, a frequência natural ômega zero, reveja um vídeo passado, tal que no instante inicial a posição e a velocidade são x0 diferente de zero, v0 diferente de zero, respectivamente. A gente quer encontrar x de t. Qual é a equação desse sistema, a equação de movimento desse sistema? Não preciso fazer tudo de novo. Está lá no vídeo passado. A equação é d2x dt2 mais ômega zero ao quadrado x igual a zero. Quais as soluções dessa equação? Eu acabei de discutir aqui as soluções dessa equação. Observa que é a mesma equação, só estou trocando o psi por x. As soluções dessa equação são, vamos escrever assim, nossa ideia inicial, x igual a cosseno de ômega zero t, e eu tenho também x igual a seno de ômega zero t. Um detalhe, essas soluções aqui são solução desse problema matemático, dessa equação diferencial. Eu quero saber se alguma delas é solução desse problema físico, que envolve não só essa equação diferencial, mas essas condições iniciais, a posição no instante inicial, a velocidade no instante inicial. Vamos testar. Vamos começar com essa daqui. X igual a cosseno de ômega zero t. Então, se x igual a cosseno de ômega zero t, então x no instante zero, coloquei t igual a zero aqui, vai me dar 1. Mas 1, em geral, é diferente de x0. Portanto, essa solução aqui não funciona. Vamos esquecer ela. Segunda tentativa, vamos pegar essa solução aqui. Se x igual a seno de ômega zero t, x de zero igual a zero, que é diferente de x0 em geral. Também não funciona. Então, nenhuma dessas duas soluções que a gente viu resolvem esse problema físico. Vamos notar o seguinte. Vamos pegar uma nova solução, x igual a uma constante, a, cosseno de ômega zero t. Será que esse x é a solução dessa equação do MHS? Vamos verificar. Simplesmente tem que derivar duas vezes. dx dt igual derivada do cosseno, ganha um sinal de menos e vai virar seno. A vai cair um ômega zero, seno de ômega zero t. Derivo mais uma vez. d2x dt2. Cai mais um ômega zero, menos a ômega zero ao quadrado, e o seno virou cosseno. Mas a vezes cosseno é x, então isso aqui é menos ômega zero ao quadrado x. Exatamente a equação do movimento harmônico simples. Então, essa função aqui é a solução daquela equação diferencial. A gente pode verificar que x igual a uma constante vezes seno de ômega zero t também é solução da equação diferencial do MHS. Vamos pegar essas soluções novas que a gente viu agora e verificar se alguma delas é a solução do nosso problema físico, ou seja, se satisfazem as condições iniciais. Vamos começar com o x. Se
x igual a cosseno de ômega zero t. Então, x de zero igual, coloco t igual a zero, vai dar a. E eu preciso que esse a seja igual a x0. Para qualquer x0 que eu escolher, eu posso escolher um a que seja igual a x0. Então, isso está ok. Mas eu tenho que satisfazer também a velocidade inicial, que vale v0. Então, se esse aqui é o x, a velocidade é dx dt. Quando eu derivar isso aqui em relação ao tempo, vai cair um menos ômega zero a seno de ômega zero t. E a velocidade no instante inicial, coloco t igual a zero, vai me dar zero, que é diferente do nosso v0 qualquer. Portanto, isso aqui não funcionou. Ou seja, esse x que a gente pegou aqui não funciona. Bom, vamos tentar esse outro x, com o seno. Se x é igual a b seno de ômega zero t, a velocidade vai ser dx dt igual a... Derivo isso aqui, vai me dar ômega zero b cosseno de ômega zero t. Vamos aplicar no instante inicial essa velocidade. V de zero igual, aqui vai dar 1 e vai sobrar ômega zero b. E eu quero que isso seja igual a v0. Para qualquer v0 que eu escolher, eu tenho um b que satisfaz essa equação. B é igual a v0 sobre ômega zero. Então, isso aqui está ótimo. Mas tem que satisfazer a condição na posição também, posição inicial. X de zero igual, estou pegando esse x aqui, coloco t igual a zero, vai dar zero, que é diferente de x0 em geral. Então, não funcionou. Se isso aqui já não funcionou, essa proposta de x não funcionou. Vocês estão observando que a gente conserta uma coisa e estraga outra. Conserta a posição, estraga a velocidade. Conserta a velocidade, estraga a posição. Bom, vamos tentar o seguinte, então. Vamos tentar a combinação das duas. E se eu pegar, então, x igual a cosseno de ômega zero t mais b seno de ômega zero t. Primeira coisa que eu tenho que me perguntar é se isso aqui é a solução daquela equação diferencial. Vamos escrever assim, esse a cosseno de ômega zero t, vou chamar de x1, a parte 1 da solução. E esse b seno de ômega zero t eu vou chamar de x2, parte 2 da solução. Derivada primeira de x em relação a t é dx1 dt mais dx2 dt. Derivo mais uma vez. d2x dt2 igual d2x1 dt2 mais d2x2 dt2. Mas lembrem que o x1 é esse a cosseno e ele é a solução da equação do MHS. Então, isso aqui a gente acabou de ver que vale ômega zero ao quadrado x1, enquanto que isso aqui vale ômega zero ao quadrado x2. Coloco o ômega zero ao quadrado em evidência, isso vai me dar ômega zero ao quadrado x1 mais x2, que é x. É a equação do MHS. Então, esse x aqui satisfaz aquela equação diferencial.
Agora vamos ver se com esse x eu consigo encontrar uma solução para o nosso problema físico, se ele satisfaz as condições iniciais. Então, se x é igual a A cosseno de ômega 0t mais B seno de ômega 0t, a velocidade vai ser, deriva uma vez, esse primeiro termo vai dar menos A ômega 0 seno, e o segundo termo vai dar mais B ômega 0 cosseno. X no instante 0. Estou pegando isso aqui, t igual a 0, o cosseno vai virar 1 e o seno vai virar 0. Deu A. E eu quero que esse A seja x0. Consigo satisfazer. V no instante 0. Coloco t igual a 0, esse seno vai embora e esse cosseno vira 1. Então, só vai sobrar B ômega 0 igual a V0. E daqui eu tiro quanto vale o B. B igual a V0 sobre ômega 0. Portanto, eu encontrei uma solução para o meu problema físico. A solução é x de t é igual a, que é x0, cosseno de ômega 0t, mais b, onde b é v0 sobre ômega 0, vezes seno de ômega 0t. Essa aqui é a solução do problema matemático, da equação diferencial, e do problema físico. Ela satisfaz as condições iniciais. Agora vamos pensar assim, será que essa solução aqui é a mais geral para esse sistema massa-mola? Ou será que eu precisaria de algum outro termo aqui? Notem que todos os sistemas massa-mola de mesma frequência natural são idênticos, exceto em uma coisa. A única diferença que pode haver entre eles são as condições iniciais, posição inicial e velocidade inicial. Então eu tenho infinitos sistemas massa-mola de frequência ômega 0 possíveis. Cada um deles associado a uma combinação de x0 e v0, um certo valor de x0 e v0. Aqui eu encontrei uma solução para qualquer um deles, ou seja, eu encontrei uma solução para todos os sistemas massa-mola, para qualquer x0, para qualquer v0. Então essa aqui é a solução mais geral possível. Agora, essa equação diferencial aqui não tem nada de especial em relação a essa daqui, que é a nossa equação genérica do MHS. Então, a solução geral para essa equação diferencial aqui é justamente aquela combinação de senos e cosseno. O que vai diferenciar um sistema físico associado a essa equação para outro sistema físico associado à mesma equação são as condições iniciais desse psi. O psi no instante 0 e a derivada do psi no instante 0. Para satisfazer essas condições iniciais, eu só preciso de uma solução com essa cara aqui. Então, a solução geral que a gente obteve aqui, um resultado importante, solução geral de d2π dt2 mais ômega 0 ao quadrado π igual a 0 é π de t igual a uma constante vezes cosseno de ômega 0t mais outra constante vezes seno de ômega 0t. Então esse aqui é um resultado bem importante. Essas constantes A e B, elas são... A gente vai estar interessado aqui em grandezas psi reais. Então o lado esquerdo é real, o lado direito tem que ser real também.
isso é real, o A e o B vão ter que ser reais também. Então, A e B, quaisquer constantes reais. Como que eu vou determinar essas constantes? Determino elas pelas condições iniciais. Então, essa parte também é bastante importante. Essa é a solução matemática da equação. Para determinar a solução física, eu preciso encontrar A e B. Então, determinar A e B a partir de psi de zero e dψ dt de zero. Não necessariamente precisa ser no instante zero. Eu posso determinar também A e B a partir de psi em um instante qualquer e a derivada em um instante qualquer. Normalmente a gente define aquele instante qualquer igual a zero, mas poderia ser um t0 qualquer. Vamos colocar entre parênteses aqui. Ou a partir de psi de t0 e dψ dt não precisa ser nem o mesmo t0, pode ser um t0', já é suficiente. Eu quero reescrever agora essa solução aqui. Reescrever de uma maneira diferente, que talvez me ajude a interpretar, a entender melhor o que significa esse parâmetro ω0, que eu chamei de frequência natural. Do jeito que está aqui, ainda não está tão claro. Essa solução é dada em termos de duas constantes, A e B. Para qualquer dupla A e B pertencente aos reais, eu tenho uma solução da equação do movimento harmônico simples. Então vamos fazer assim. Escolher uma dupla A e B significa pegar um ponto no plano. Está aqui o plano, vamos chamar esse eixo de A e esse eixo de B. Escolhi uma dupla A, B. Esse ponto aqui eu posso localizar por essas coordenadas A e B, que estão aqui. Ou então, eu posso localizar com essa distância até a origem, A, maiúsculo, e esse ângulo, θ. Qual a relação entre as variáveis? Tem um triângulo retângulo, o cateto adjacente é o nosso B. Então, B é igual a A cosseno θ, e o cateto oposto é o A, o Azinho. Azinho é igual a A seno θ. Vou pegar o Azinho e o B escritos dessa maneira e jogar nessa solução aqui. Então, psi de t é igual a Azinho vezes cosseno. Então, vai ficar A seno θ cosseno de ω0t mais Bzinho vezes seno. A cosseno θ seno de ω0t. Coloco o A em evidência. Ficou seno θ cosseno de ω0t mais cosseno θ seno de ω0t. E aqui eu tenho uma identidade. Seno A cosseno B mais cosseno B seno A é seno de A mais B. Então, vai ficar seno de ω0t mais θ. Então, eu vou escrever psi de t, a solução geral do movimento harmônico simples, como uma constante seno de ω0t mais θ. Essa solução aqui, obviamente, é tão boa quanto essa daqui. É a mesma. A gente saiu de uma para chegar na outra. Observem que
Nessa aqui eu também tenho dois parâmetros a serem determinados, esse parâmetro A e esse parâmetro θ. A e θ pertencem aos reais. Para quaisquer A e θ que eu colocar aqui, isso vai ser solução da equação do movimento harmônico simples, aquela equação diferencial. Como que eu determino o A e o θ? Então, determinar A e θ da mesma maneira que a gente fez antes. A gente determinou os parâmetros livres usando as condições iniciais. A gente vai determinar esses parâmetros livres agora usando condições iniciais. Lembrando que a diferença entre um seno e um cosseno é só um deslocamento de π/2 aqui no argumento, eu também sei que ψ de t igual a cosseno de ω0t mais, vamos chamar de θ', onde a diferença entre θ' e θ é um π/2, então isso aqui também é solução do MHS. Mesma coisa, A e θ' pertencem aos reais e a gente vai determiná-los usando as condições iniciais. Não tem segredo. Qual das soluções é melhor? Não tem melhor, qualquer uma. É útil usar as três, entender as três, pegar prática nas três. Aqui eu tenho o gráfico da função, peguei uma dessas duas, em particular eu peguei essa daqui, com o seno, e eu estou traçando A, seno de ω0t, e coloquei o θ igual a zero. O objetivo é descobrir o que significam esses parâmetros A, ω0 e θ. Então, essa função que eu plotei aqui é ψ igual a seno de ω0t, mas eu escolhi a constante θ igual a zero. Estou plotando ψ em função de ω0t. Notem que esse seno ele oscila entre mais 1 e menos 1. Se eu multiplicar por um número, a função vai passar a oscilar entre mais o módulo daquele número e menos o módulo daquele número. Ou seja, o máximo de ψ vai estar aqui e o mínimo de ψ vai estar aqui. Essa distância aqui a gente chama de amplitude da oscilação ou amplitude do movimento. É a mesma distância daqui até aqui embaixo. E essa distância, em geral, vale justamente módulo desse número que eu coloco aqui. Eu posso colocar um A negativo. Ainda assim, o gráfico vai ter essa cara, vai estar modulado entre essas duas retas. A distância da origem até uma dessas retas é a amplitude de oscilação. Então, módulo de A é chamado de amplitude. Ele vai ter a mesma unidade do ψ, porque o seno é adimensional. Agora vamos mudar essa constante. Eu usei zero, aqui em verde está a mesma função. A seno de ω0t mais zero. Em azul eu tenho A seno de ω0t e a constante θ, nesse caso, vale π/2. E em roxo eu tenho A seno de ω0t e a constante θ eu escolhi como sendo π. Vamos ver o que está acontecendo. Se eu pegar, vamos considerar essa função em azul aqui. Olhem no instante inicial
o valor de psi. A gente pode imaginar que isso aqui é a posição de um sistema massa-mola, não tem problema. Posição da partícula está no deslocamento máximo. Deslocamento igual a amplitude. Ela para e vai voltar, então a velocidade nesse instante é 0. Agora, se eu pegar a função em verde, mudei o θ. Opa, agora a partícula tem deslocamento nulo e tem uma certa velocidade, diferente de 0. Ela está passando pela origem. Se eu pegar a função em roxo, quando θ é π, ela ainda tem deslocamento nulo, tem uma velocidade, só que a velocidade agora tem sinal contrário à velocidade da partícula descrita pela função verde. Nessa partícula descrita pela função roxa, a posição está diminuindo, então a velocidade é negativa. Enquanto que aqui, em verde, a posição está aumentando. A velocidade é positiva na origem. Então, esse θ está associado com as condições iniciais, com a posição inicial e a velocidade inicial. A gente vai chamar esse θ de ângulo de fase ou constante de fase. Notem que a amplitude também está associada com as condições iniciais. Se inicialmente eu deslocar muito a partícula lá no sistema massa-mola e soltar, a amplitude vai ser grande. Se eu deslocar pouco, a amplitude vai ser pequena. Se eu der um chute, imprimir uma velocidade muito forte no instante inicial, a amplitude também vai ser grande. E assim por diante. Então, tanto A quanto θ estão associados com condições iniciais. Por que esse nome ângulo ou constante de fase? Então, aqui tem um conceito bem importante nessa parte de oscilações e também na parte de ondas. No caso de oscilações, eu tenho psi igual a seno ou cosseno de ω0t mais uma constante θ. Isso que está dentro do seno ou do cosseno, o argumento, a gente chama de fase. Então, para cada instante t, o oscilador está em uma fase diferente. Cada instante t, você joga o t aqui, calcula essa combinação vai me dar a fase do oscilador. Por exemplo, vamos pegar essa função aqui. Se o oscilador está aqui, qual é a fase dele? A fase é 0. O argumento do seno tem que ser 0, juntando o ω0t. Todo esse argumento tem que ser 0, aí o seno vai dar 0. Então, fase 0. Se ele está aqui no máximo, esse ponto vale A, o seno vale 1. Então, esse argumento vale π sobre 2. Então, esse ponto tem fase π sobre 2. Esse ponto tem fase π. Esse ponto tem fase 3π sobre 2. E esse ponto tem fase 2π. E assim por diante. Observem que o ponto com fase 0 e o ponto com fase 2π estão associados. Você pode dizer que os dois têm a mesma fase. Vamos continuar nessa função aqui. Esse ponto é 0. Esse ponto aqui, onde eu tenho o máximo da função, o ω0t vale π sobre 2. Aqui, o ω0t vale π. Quando a função é mínima, o ω0t vale 3π sobre 2. E aqui, o ω0t vale 2π. Posso continuar para frente ou para trás. O que eu quero notar é o seguinte. Quando ω0t passar de 2π, ele percorrer 2π daqui até aqui, a função se repete. Aqui ela não está se repetindo, aqui ela começa a repetir tudo de novo. Então, ω0t passou de 2π, a função se repete. A gente diz que o oscilador percorreu um período, ou passou-se um período. Então, ω0t
igual a 2π. Esse t aqui é chamado de período. Então vamos escrever assim, período, vamos dar uma variável para ele, vamos chamar de t maiúsculo, igual a 2π sobre ômega zero. Quanto maior o ômega zero, a frequência natural do oscilador, menor vai ser o período. E daqui a gente vê por que esse ômega zero foi chamado de frequência, lá no vídeo passado. A frequência de oscilação, vamos chamar de f, é o inverso do período. O período é um intervalo de tempo para fazer uma oscilação completa. Para aquele seno ou cosseno variar, ter o seu argumento variando de 2π. O número de oscilações completas por segundo é o inverso disso, é 1 sobre o período. E se o período é isso aqui, então a frequência é ômega sobre 2π, ômega zero. Então notem que a diferença entre a frequência f e a frequência natural ômega zero é simplesmente um fator de 2π. A frequência f me diz quantas oscilações o sistema faz por segundo, e o ômega zero diz quanto de ângulo o sistema desloca por segundo. Ele tem um papel de velocidade angular, por isso que eu estou usando essa variável ômega. Mais para frente eu vou mostrar uma relação entre o movimento harmônico simples e o movimento circular uniforme. Vamos fazer um exemplo? Nesse exemplo a gente considera um astronauta, ele está lá no espaço, está imponderável, ou seja, ele não sente peso. Pode imaginar que ele está lá no espaço vazio, longe de qualquer interação gravitacional relevante, longe de qualquer planeta ou de qualquer estrela. Ele está dentro da nave espacial dele, mas ele quer medir a massa, ele quer saber se ele está engordando, se ele está emagrecendo. Obviamente, ele não pode subir numa balança dessas balanças de farmácia. A balança de farmácia tem uma mola, você comprime a mola quando você sobe em cima dela e ela te dá a leitura. Mas se eu estou imponderável, não tenho peso, eu vou subir em cima da balança, lá no espaço, e a mola não vai ser comprimida. Então, não adianta. Como que ele pode medir a massa dele? Com o sistema massa-mola. Então, ele pega uma mola com constante elástica conhecida, 700 newtons por metro, se prende nessa mola, prende o outro extremo da mola em alguma parede da nave, desloca inicialmente de 10 centímetros da posição de equilíbrio e se solta, velocidade inicial nula, e mede o período de oscilação, período 2 segundos. Com esses dados a gente quer a posição do astronauta em função do tempo, relativo à nave, e qual a massa do astronauta. A gente consegue descobrir se ele está engordando ou se ele está emagrecendo. Então, quem é x de t? Bom, esse sistema é um sistema massa-mola, uma partícula presa na mola, a mola ideal, não tem atrito, todo aquele sistema massa-mola ideal. Eu já sei a equação diferencial que ele satisfaz e eu sei a solução. Não preciso obter de novo a equação diferencial. Esse tipo de problema eu já vou partir da solução. Qual é a solução? A solução mais geral. X de t igual a... Aí você vai escolher qualquer uma das três que a gente viu. Azinho, cosseno de ômega zero t, mais Bzinho, seno de ômega zero t, ou A, cosseno de ômega zero t, mais θ, ou A, seno de ômega zero t, mais θ'. Tanto faz. O nível de dificuldade vai ser mais ou menos o mesmo nas três. Vamos pegar qualquer uma. Vou pegar essa segunda aqui, que vocês façam com as demais, para ver qual vai ser mais fácil e qual vai ser mais difícil. Então, vou supor x igual a cosseno de ômega zero t mais θ. Escrever x em função de t significa determinar quem é o a, quem é o ômega zero e quem é o θ. O ômega zero eu pego a partir do período. Eu sei que período é 2π sobre ômega zero, então ômega zero é 2π sobre período é 2 segundos, é igual a π. Lembrando que a unidade desse ômega zero é radianos por segundo. Então, π radianos por segundo.
Preciso descobrir o A e o θ, são aqueles parâmetros livres. Descubro eles usando as condições iniciais. Então, eu sei que x de 0 é igual a 0,1 metro, posição inicial, e a velocidade inicial é nula. Então, dx dt de 0 igual a 0. Pego esse x, pego a derivada dele e jogo nessas condições aqui. Então, 0,1 é igual a cosseno, coloco t igual a 0, ficou cosseno θ. 0 é igual a derivada desse x aqui, vamos escrever aqui, dx dt igual a menos ômega 0 a seno de ômega 0 t mais θ. Pego essa derivada, coloco t igual a 0. Vai me dar menos ômega 0 a seno de θ. E aí sempre vocês vão cair num sistema desse tipo para resolver, se usarem essa ou essa. Tentem usar essa primeira para ver o que vai acontecer. Esse sistema é bem fácil. Da segunda equação, ômega 0a seno θ tem que ser igual a 0. O ômega 0 não é 0, ele vale π. Se o a for 0, aí eu fico com x igual a 0 para qualquer instante de tempo. É a solução trivial. O astronauta está paradinho, a mola não está oscilando. Então não é essa a solução que eu quero. Ele se deslocou e soltou. A solução não trivial então vai acontecer quando seno de θ for 0 para satisfazer essa equação. Então eu pego que seno de θ é igual a 0 ou θ algum múltiplo de π, 0, π, 2π, 3π e assim por diante. Vamos colocar aqui nπ. Escolhe qualquer um deles. Eu vou escolher θ igual a 0. Minha escolha. Só que aí com essa escolha eu vou pegar esse θ igual a 0 e jogar na primeira equação. Aí eu fico com 0,1 igual a A. E esse cosseno deu 1. Então descobri quem é o A. Se alguém escolher θ igual a π, aqui vai dar menos 1. E aí vai pegar o A igual a menos 1. Vai ficar consistente também. Tá? Então, a minha solução foi x de t igual a 0,1. Estou usando a solução com cosseno, π, t, e o θ é 0. Só isso aqui. A massa do astronauta. Bom, eu tenho período, do período consegui o ômega 0. E do vídeo passado a gente lembra que esse ômega 0, essa frequência natural, a gente definiu assim. Raiz da constante elástica sobre a massa. Então daqui eu tiro que ômega 0 ao quadrado é K sobre M, ou M igual a K sobre ômega 0 ao quadrado. O K é 700 e o ômega 0 é π. Então vai dar π ao quadrado. Essa massa vai dar aproximadamente 71 quilogramas. Então, uma maneira de medir a massa se eu não tenho peso. Lembra que massa e peso são coisas distintas. Então, esse vídeo a gente encerra por aqui. No próximo vídeo, eu vou pegar outros sistemas que, em princípio, não tem nada a ver com o sistema massa-mola, e a gente vai mostrar que a equação de movimento daqueles sistemas também é a equação do movimento harmônico simples. Portanto, a solução daqueles sistemas é exatamente essa solução que a gente estudou no vídeo de hoje. Tá legal? Então, até lá, pessoal!